Bom dia. Nosso trabalho é sobre o dadaísmo e eu vou começar situando vocês sobre o contexto histórico para assim darmos início ao movimento. Na Europa, do início do século XX, havia uma grande tensão em relação ao conflito iminente que se iniciaria em breve, devido às disputas travadas entre as principais potências, como a França, a Alemanha e Inglaterra, tanto no campo diplomático quanto pela posse das colônias na Ásia e na África. Isso tudo se misturou e o resultado foi a Primeira Guerra Mundial. Devido ao avanço industrial e do capitalismo na parte ocidental da Europa, cresceram também, ao mesmo tempo, diversos movimentos sindicais, onde as camadas de liderança eram compostas por anarquistas, em maior número, e marxistas em menor. O número de greves e revoltas aumentou drasticamente, e as reivindicações passaram a ser mais universais, sendo essas melhores condições de trabalho, salários mais altos, além do sufrágio universal. A imagem que a gente tem ao lado é a colagem da artista Hannah Hort. Quando se dá o início da Primeira Guerra Mundial, todos os esforços industriais das potências envolvidas no conflito se concentraram na indústria bélica, e isso reflete diretamente em como a sociedade pensa seu modo de viver, já que mesmo aqueles que não estavam lutando nas trincheiras estavam envolvidos diretamente na guerra. O capitalismo, que cada vez estava mais forte, parecia que iria se destruir pelas próprias mãos da burguesia e dos governantes. E isso fez com que houvesse uma reflexão sobre o modus operandi da sociedade europeia ocidental. O consumismo desenfreado, o parecer de que não havia rumo ao futuro, a falta de sentido para a vida, fez com que, assim como qualquer transformação radical na sociedade, fosse refletido diretamente no modo de se produzir arte, sendo o estopim para que surgisse o dadaísmo, uma forma de criticar todo esse sistema. Na imagem ao lado, temos a cabeça mecânica de Raoul Haussmann, de 1920, uma espécie de escultura feita a partir de uma cabeça de manequim, na qual o artista acoplou aparelhos de mediação, uma máquina de escrever e uma carteira de couro de crocodilo. Bom, em 1916, alguns artistas e agitadores culturais fundaram um espaço que foi feito com o intuito para ser lugar de manifestação política e artística em Zurique. E lá, outros artistas refugiados, dentre eles escritores, pintores e poetas, eles se reuniram para inaugurar uma nova manifestação de arte. E foi aí, então, que o poeta romeno Tristan Tzara, ele criou o movimento dadaísta, junto aos artistas Hugo Ball e Hans Arp. Outros principais artistas do dadaísmo foram Marcel Duchamp, François Picabia, Max Ernst, Man Ray e Hannah Hort. Bom, ao lado temos a obra do Man Ray, chamado Presente, que foi feita em 1921. Podemos observar que é um objeto do cotidiano que eles transformaram em arte. Bom, as principais características do dadaísmo são o rompimento com os modelos tradicionais e clássicos, rejeição ao nacionalismo e materialismo. Eles criticavam o consumismo e o capitalismo. Eles eram irônicos e irracionais. Eles tinham o pessimismo em suas obras. Eles pegavam objetos do cotidiano e transformavam em arte com crítica social e espírito de protesto. Bom, a palavra dadaísmo vem do termo dada, que significa duas coisas. A primeira remete à infância, a primeira palavra que a criança fala, e a segunda, cavalo de madeira, que é um caráter totalmente ilógico do movimento. Ao lado, podemos observar a foto da primeira Feira Internacional Dada, de 1920, uma intervenção de manequim pendurado no teto. Eu vou falar sobre o conceito. O dadaísmo é um movimento conhecido pelo uso da arte caprichosa. Eles tinham uma variedade enorme de tons de cores, usavam sarcasmo, a espiritualidade e às vezes eram também totalmente tolos. Os seguidores eram contra a sociedade, então o intuito deles era provocar o público e causar indignação. Então, quanto mais as pessoas ficavam irritadas e indignadas, mais satisfeitos eles ficavam. Eles queriam destruir totalmente a arte, porque eles não gostavam do conceito de como ela era. Então, eles faziam coisas aleatórias, sem lógica e sem nenhuma estética visual. Porque, para eles, a falta do sentido
era o próprio sentido. Esse era o significado. Eles também celebravam a infantilidade e usavam o shock art, que era humor. Falavam coisas obscenas, em tom de ironia, usavam os trocadilhos visuais, que eram retratos, imagens, justamente para selar o que eles achavam da sociedade, o que eles achavam da arte, causando mais essa indignação. Essa obra que vocês estão vendo se chama Figuras em Azul, é de Ismael Neri. Irei falar agora sobre os principais artistas do movimento dadaísmo. Um deles é o Tristan Tzar, que vem do nome original Samuel Rosenstock, que é conhecido pelo nome Tristan Tzar. E ele foi um grande poeta romeno-francês do século XX, e ele é considerado um dos mais importantes e principais representantes desse movimento do dadaísmo. E principalmente no campo da literatura. Ele foi um dramaturgo, diretor de cinema, ele foi crítico literário e de arte e jornalista. E ele nasceu em 1896 e faleceu aos 67 anos em Paris. O Tristan Tzar nasceu em Moinești, na Romênia, em abril de 1896. E ele começou a escrever poesia muito cedo, aos 17 anos, e ele já era colaborador de uma das revistas da vanguarda do seu país, que é o Symbol. Em 1915, ele começou a adotar o pseudônimo pelo qual ficou conhecido, que significa Triste em Meu País, o que é o nome agora, Tristan Tzar. E no mesmo ano ele se mudou para Zurique para estudar ciências humanas e filosofia. Ali se converteu em um dos fundadores do Cabaré Voltaire, um clube artístico onde dadaístas passaram a se reunir desde então. Falando um pouco desse Cabaré Voltaire, o dadaísmo não é lembrado somente pelas suas obras, mas também pelas apresentações provocativas e barulhentas que foram realizadas nesse Cabaré Voltaire. Os artistas subiam no palco do cabaré e faziam apresentações absurdas, tais como bater no piano, dançar, fazer fantasias, declamar poemas sem sentido, entre outros. E os dadaístas eram muito performáticos, eles tinham uma performance louca. Uma das apresentações, inclusive memoráveis, foi quando Hugo Ball vestiu-se com um traje de metal brilhante e um chapéu em formato de cone para declamar poesias com sílabas e sons. E alguns consideram Ball o precursor da poesia fonética. Então, junto a Jane Arp e Hugo Ball, ele foi um dos criadores desse movimento e líder do movimento dadaísta. Então, o Tristan tem esse poder, essa liderança, justamente por ter ele e o Hugo e o Jean conseguido fazer esse cabaré e ter chamado mais pessoas com o intuito mesmo de apresentar esse movimento. E nesse cabaré tinha um espaço, no espaço tinha um teatro e uma sala de exposições, que era tanto para exposições quanto para conferências. Continuando em Zurique, ele passou a liderar o movimento dadaísta. E ele se mudou para a cidade de Paris, na França, em 1919. E durante a Segunda Guerra Mundial na França, ocupada pelos nazistas, ele fez parte do Partido Comunista e integrou o movimento de resistência francês. Outro dado curioso é que em 1960 ele protestou em conjunto com outros intelectuais franceses contra a Guerra da Argélia. E em 1961 ele recebeu o Prêmio Internacional de Poesia Etna Taormina. Algumas características principais do estilo literário do Tristan era que ele não se aproximava de outras obras e de outros movimentos literários. Ele não só ficava no dadaísmo. Ele se aproximava do surrealismo e do simbolismo, por exemplo. Ele escreveu poesias líricas, poesias em prosa, poesias épicas, sátiras, paródias, ficções e versos livres. Então ele tinha essa flexibilidade como um dos líderes desse movimento. E no começo da sua carreira ele retratou em suas obras a vida dos camponeses judeus,
fazendo uma forte referência à sua pátria. Muitos temas do folclore romeno aparecem em algumas das suas obras, e muitas obras são caracterizadas pelo radicalismo, como foi demonstrado o quanto esse movimento era. Ele escreveu poesias simbolistas também. E na década de 1920 ele se alinhou com o surrealismo. Foi nesta fase que escreveu o poema utópico The Approximated Man. O Tristan vem com uma enorme quantidade de obras. Na imagem vemos o livro Primeiro Manifesto Dada, de 1918, e o outro é os 7 Manifestos Dada, de 1924. Além disso, como foi citado, ele era muito flexível e ele teve milhares e milhares de livros produzidos, principalmente após do fim da Segunda Guerra Mundial. Nesses anos depois, ele se concentrou fundamentalmente na crítica e na investigação literária, com trabalhos dedicados ao estudo da poesia francesa medieval e a vida e obra de François Villon. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, ele começou a escrever mais e mais livros, que iam de 1944 até 1965. Uma das curiosidades do Tristan também, que é importante ressaltar o quanto ele foi importante, ele foi um símbolo do envolvimento judeu na arte de vanguarda e na política de esquerda. E nos anos de 1930, ele converteu-se no alvo habitual dos ataques antissemitas. E durante a Segunda Guerra Mundial, suas obras chegaram a ser proibidas na Romênia. Marcel Duchamp. Marcel Duchamp foi um importante pintor e escultor francês. Nasceu em 28 de julho de 1887, na cidade da França, e faleceu em 2 de outubro de 1968, em Nova York. É um dos grandes representantes do movimento artístico conhecido como dadaísmo. Ele cresceu numa família de classe média alta e é o terceiro de 7 irmãos. Aos 16 anos de idade, ele deixou a casa da família e foi morar em Paris com um dos seus irmãos. Nessa época, ele tentou entrar na Escola de Belas Artes, mas foi reprovado e acabou indo estudar na Academia Julian. A partir de 1911, ele começou a pintar telas com influência cubista, que é marcada pelo uso das figuras geométricas. É dessa fase a obra Sonata, com pessoas tocando instrumentos musicais. Ainda neste ano, foi criada sua primeira obra inovadora, com a influência cubista, que a gente conhece como o retrato de jogadores de xadrez. Em 1913, ele criou o Ready-Made, que é a manifestação artística que rompe com o tradicional e pega objetos práticos para transformá-los em obras de arte. O maior exemplo que a gente conhece é o do Mictório, de 1917. Mas a sua primeira obra de Ready-Made foi em 1913, que é a roda de bicicleta sobre um banquinho. Já em 1916, com o surgimento do dadaísmo, ele passou a fazer parte do grupo de artistas dadaístas de Nova York. Em 1920, ele viajou para Paris e entrou em contato com artistas dadaístas europeus, entre eles André Breton. As principais características do estilo artístico do Duchamp foi a criação do ready-made. Rompendo com o cartesianismo, ele introduziu objetos da vida cotidiana nos campos da arte plástica. Seu objetivo era vencer a arte retiniana, uma vez com que ele fazia que a participação do público fosse mais ativa. Embora ele seja um artista dadaísta, trabalhou com vários conceitos artísticos, como impressionismo, cubismo e expressionismo. Introduziu aspectos intelectuais em suas obras de artes. Aqui a gente pode ver as principais obras do Duchamp, que é a roda de bicicleta, a fonte, que no caso é o Mictório, e o quadro da Mona Lisa, que ele fez uma brincadeira. Agora eu vou comentar sobre o fim do dadaísmo. O movimento Dada morreu em 1922, depois que Tristan ministrou uma palestra falando que o dadaísmo era inútil, assim como tudo na vida. Um pouquinho mais tarde, em 1924, o dadaísmo se converteu em surrealismo, depois do manifesto de André Breton, que é um líder surrealista. Esse movimento dele falava sobre um novo modo de encarar a arte.
Alguns estudos indicam que o livro Macunaíma, que é de Mário de Andrade, foi uma representação do dadaísmo aqui no Brasil, porque tem muitas características e bastante semelhança desse movimento, mas isso não foi comprovado. O fato é que o movimento não teve representação aqui. Agora eu vou comentar um pouquinho sobre essas duas obras que vocês estão vendo aí no cantinho da tela. A de cima, que é a primeira, é de Max Ernst, Édipo Rei, de 1922, que é de influência surrealista. A segunda obra é de Marcel Duchamp. É um ready-made, que é um objeto já pronto, e a obra se chama Porta-Garrafas. Essas são as referências usadas no nosso trabalho, e esses são os integrantes do grupo. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o movimento dadaísta, que é um movimento muito interessante e importante na história da arte até hoje. Obrigada!